Família Kids, vamos para a nossa aula de número 31, a revisão. Todos os temas que nós ministramos no Ministério Infantil no mês de abril, vamos ver todos agora. A revisão da aula é importante para que nós possamos avaliar o conhecimento da criança durante todo o mês que foi ministrado a Palavra de Deus. Então, vem comigo. Vamos lá para a nossa aula. E para iniciar essa aula, eu já quero deixar uma dica muito importante para você. Estou gravando essa aula com o uniforme do nosso ministério. E essa dica que eu vou deixar para você é sobre o nome do voluntário no uniforme. Em outros tempos, nós confeccionamos um crachá. Só que esse crachá não foi bem recebido entre nossos voluntários, entre nossas tias, porque veio o aumento das crianças atípicas. E com isso, as crianças atípicas requerem mais atenção, né? Isso, então, com esse cuidado, nós preferimos colocar o nome da tia, da líder, do voluntário no uniforme. Então, quero deixar essa dica para você executar aí no seu ministério, tá bom? Dessa forma fica mais fácil, a gente evita acidente dentro do ministério. Às vezes a criança atípica ela está muito agitada e precisa segurar aqui no nosso pescoço ou no nosso ombro. Então, é importante que toda essa região esteja livre para não machucar nem a criança e nem a tia. Tá bom? Fica a dica aí para você no seu Ministério Kids. Então, no começo do mês, nós começamos a ministrar para as crianças. O tema principal foi de João 3, capítulo 16, que fala que Deus deu seu único filho por nós. Então, aqui você veja que eu desenhei um coração, coloquei o número 1, que é o filho que Deus tinha, que deu por amor a nós. E nós introduzimos para as crianças uma cruz de EVA. Tá aqui a cruzinha. Nós confeccionamos essa cruz e precisamos entregar vários coraçãozinhos, tá? Esses coraçãozinhos eles recortaram e coloriram. Você vê que está colorido aqui, ó. Cada um coloriu de acordo com o vermelho claro, uns rosa, outros vermelho escuro. Em seguida, nós pedimos para eles colar o coração aqui. O que simboliza? Esse coração representa a nossa identidade. Somos diferentes. Você vê que uns rabiscaram, outros tiveram a coordenação motora bem lieirinha. E isso aqui mostra a nossa identidade, que Deus morreu por nós, porque nós somos únicos. Essa foi uma prova de amor executada com ação. Então, foi assim que nós explicamos para eles que nós somos únicos e Deus ama a todos por igual. Logo também, nós precisamos ensinar as crianças de 8 a 12 anos que nós fomos comprados com sangue, não fomos comprados por dinheiro. E essas notinhas, eu expliquei lá na primeira aula desse mês que nós não valemos por dinheiro nem por moeda, nós valemos por sangue. Então, por isso que nós somos tão valiosos e não fomos comprados por dinheiro nenhum, não é isso? E também, no dia 2 de abril, nós ficamos trabalhando com eles, introduzindo a conscientização do autismo, né, no nosso meio. Nosso ministério é um ministério que abraça bem a causa com as crianças atípicas de todos os transtornos, mas principalmente as crianças que têm o diagnóstico de TEA. E nesse dia nós ficamos com a aula a meia criativa. Não trabalhamos a meia maluca. Maluco não é nada de Jesus. Nós trabalhamos com ele, introduzimos a meia criativa. E então cada um foi com a meia criativa de acordo com o papai e a mamãe fez. Depois, na sala de 6 e 7 anos, nós introduzimos um relógio confeccionado por eles. Eles recortaram, lógico que tinha o símbolo do autismo.
para conscientizar aquelas crianças que chegam gritando no ministério, falando muito alto. Tem algumas crianças que a gente sabe que fala muito, né, no ministério. Então, naquele dia, nós conscientizamos as outras crianças para o respeito com essas crianças. E nesse dia as tias foram bem criativas, né? E esse aqui foi um lacinho que eu usei nesse dia para auxiliar a conscientização junto com eles, tá bom? Então, no dia 5/4, nós ficamos com o tema principal de Salmos 19, verso 105, que fala o seguinte: Jesus, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Porque no dia 2/4 foi o dia do livro, mas nós preferimos trabalhar o principal livro. Qual é o nosso principal livro? A palavra de Deus. Então, eu sempre tenho essas Bíblias ilustradas. É importante que a tia e do Kids também tenham Bíblias ilustradas, porque fala justamente a linguagem deles, né? E no dia do livro, com as crianças de 3 a 6 anos, nessa revisão, nós ficamos com o livro Sem Palavras. Deixa eu mostrar para você aqui o livro Sem Palavras. A Bíblia é um tesouro. Essa aqui foi uma capa. O livro Sem Palavras, você vê aqui, ó, que é a Bíblia é um tesouro. Então, o que eu fiz? Nós começamos o quê? Pecando, destruímos o coração, a nossa amizade com Deus. E aqui, esse livro Sem Palavras é com EVA brilhoso e não tem palavras. Você vai explicando. Em seguida, nós ficamos branco como a neve. Por quê? Porque ele tirou o nosso pecado através do sangue carmesim lá na cruz. Logo, nós vamos nos preparar para subir, a igreja vai subir, andar nas ruas de ouro. E dessa forma, a nossa vida espiritual estará completa. E no demais, a tia tem toda a ilustração aqui atrás e todas as folhinhas, tá? Esse foi o livro Sem Palavras para comemorar o dia do livro, tá? A outra forma também que nós introduzimos a palavra com eles foi o livrinho do Plano da Salvação. Essa dinâmica, eles receberam essa tarefa, recortaram e cada quadradinho desse ele foi construindo o livrinho dele e colorir, né? E levar para casa, porque aí ele começa todos os dias a alimentar o espírito através do livrinho da salvação. E não esquecer que o principal livro da nossa vida é a palavra de Deus através da salvação. Também, acima de tudo, nessa dinâmica nós trabalhamos com eles, introduzimos os palitoches. Tia, se você não tem fantoche aí no seu ministério, você pode estar ministrando a aula também com algum boneco, até do super-herói. Só que aí você substitui por algum super-herói da palavra de Deus. Você tira aquele nome e coloca o super-herói da palavra de Deus, que temos vários, né? Temos Davi, José, Moisés. Foram homens de Deus também, super-herói da vida real. E para isso, nós começamos a introduzir com eles, a ministrar a palavra dos palitoches. O que é palitoche? É os palitos de picolé misturado com fantoche. A tia precisa ter criatividade. Então, nós ficamos introduzindo com ele que o nosso coração é do Senhor e que Deus subiu na cruz, teve a sua coroa de espinho para que nos presenteasse com o Consolador, que é o Espírito Santo. E quando ele morreu na cruz foi para salvar toda a humanidade. Porque hoje o sepulcro está vazio. Ele não está mais aqui no meio de nós, mas voltará para pegar a sua igreja, tá? E as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós também pregamos para essas crianças
o passaporte do céu. Ó, vou deixar esse material lá nos comentários do vídeo. O passaporte do céu, para você começar aí, ó, ensinar as crianças de 8 a 12 anos de idade. Eles já sabem ler, já sabem interpretar cada versículo bíblico, e então é muito bom você começar a explicar como é que funciona a palavra de Deus. Então eu fiz aqui um passaporte. Quem não gosta de viajar, hein? Todos nós gostamos de viajar, né? Na hora do lazer, arrumar as malas ali com a família. Então, o passaporte do céu também é uma viagem. Não assuste as crianças que nós vamos morrer. Nós vamos viajar, vamos atravessar, né? Dessa vida, quando Deus vier nos buscar, quando Jesus vier nos buscar, o Pai, por meio do Filho, nós precisamos estar com o passaporte em dia. E qual é o passaporte? É ter o conhecimento da palavra de Deus. E nesse passaporte, eu coloquei aqui o Novo Testamento, o Antigo Testamento, quantos livros no Novo Testamento, quantos livros no Antigo Testamento, quantos livros no total, 66. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Aqui tem várias explicações que eu deixei lá no comentário do vídeo sobre a palavra de Deus, né? Qual é o último livro? Quem é o principal personagem da palavra de Deus, que é Jesus? Qual o menor versículo? Qual o maior versículo? E aqui, quais são as línguas que foram usadas para construir a palavra de Deus desde quando surgiu a palavra de Deus? E aqui eu formulei 21 perguntas para você perguntar a eles. Depois que você explica toda a palavra de Deus, você vai fazendo perguntas e ali você pode presentear eles com um bombom, um doce, aqueles que acertam, ou uma medalha. Geralmente nós construímos uma medalha e aquelas crianças que vão acertando, a gente presenteia com a medalha ou um adesivo, tá? E no dia 12/4, nós fomos combater o bullying. E o tema principal está lá em Efésios 4:29, que nós devemos falar coisas boas, né? Também lá em Tiago, no livro de Tiago, fala sobre a língua, que a nossa língua deve falar palavras de vida e não de morte, né? E aqui também, para as crianças de 8 a 12 anos, nós ficamos com uma dinâmica muito bacana que dá tempo você fazer no seu ministério infantil. Nós pegamos um creme dental e cada criança que ia falando uma palavra ruim, ela ia espremendo o creme dental num prato descartável. Quando todas as crianças vieram e falaram uma palavra ruim: você é feio, não gosto de você, você é chato, e falava a palavra de destruir e espremia lá no pratinho descartável. Quando todas as crianças concluíram, e a gente pediu agora a criança para colocar o creme dental dentro do suporte, né? Dentro lá do vasilhame do creme dental. Impossível. E aí você leva à conclusão que as palavras que machucam, quando ela sai, não tem como a gente recolher as palavras e colocar para dentro, porque já saiu. E aí como é que a gente conserta? Pedindo perdão e evitando da próxima vez. Foi uma forma que nós encontramos de combater o bullying dentro do Ministério Infantil e também dentro das famílias. Porque às vezes tem um irmão de sangue que machuca o outro irmão e às vezes eles vêm até chateado, intrigado para dentro da igreja, e nós conseguimos fazer essa união, né? Para que a paz reine entre todos. E para as crianças de 3 a 7 anos de idade, nós construímos um coração simples de folha de ofício. E cada vez que nós íamos falando uma palavra que destruía, a gente ia amassando. Você é tolo, amassava. Você é feio, amassava. Não gosto de você. Você é bobo, até amassar todo o coração. E depois nós tentamos consertar.
Ah, me perdoe, você não é tolo, eu falei sem querer. E a gente ia desamassando todo o coração. E até que todo o coração voltasse ao normal, mas ainda fica sequela, né? Ainda fica coração triste, às vezes magoado, perdoou, mas ficou machucado. É assim que nós começamos a introduzir com as crianças essa pregação contra o bullying sobre esse versículo de Efésios, capítulo 4, verso 29. Falar somente coisas boas, tá? E também para as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós confeccionamos um cartão. Olha aqui o cartão que nós confeccionamos. Palavras bonitas. Então, um cartão de palavras bonitas. E aqui, nessa dinâmica, nós pedimos para cada criança escolher um colega, um amigo de dentro do lado do Ministério Infantil, e podia ser até a tia, para escrever palavras bonitas, palavras de elogio. E assim executar, treinar as crianças a elogiar o colega e também a tia, né? É uma forma de respeito e olhar não só para os defeitos, olhar principalmente para as qualidades, porque temos a tendência do pecado e assim machucamos as pessoas olhando só para os defeitos. E essa é uma forma de praticar, treinar, olhando as qualidades. Tá? E no dia 15/4, o tema foi Amor que Liberta. Com o tema principal, a referência estava em Romanos, capítulo 5, verso 8, que diz: Deus prova o seu amor. E você já provou o seu amor por quem? Você pergunta à criança. Já provou o seu amor pela sua mãe, quando você obedece? Você já provou o seu amor pelos pastores? Pela tia da salinha, quando você obedece? Então, Deus provou o seu amor indo para a cruz no nosso lugar. A prova do amor é um ato de ação. Você vai explicar à criança. É um ato de prática, de atitude. E para isso, nós confeccionamos uma cruz. Deixa eu ver se eu acho aqui a cruz. Fizemos uma cruz grande, tá, tia? Essa cruz ficou quase 1,20 m lá na parede. E cada um pintou o seu dedinho, a sua digital, com tinta guache, e foi lá e colocou a digital na cruz. Foi uma forma de dizer que somos a digital de Deus, a digital de Jesus Cristo ficou em nós. E eles gostaram bastante, e eu acredito que você fazendo aí no seu Ministério Infantil, eles vão gostar também. Mas você precisa explicar que a tinta guache vermelha representa o sangue e a digital de Jesus é a nossa digital, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. E também para as crianças de 8 a 12 anos, nós ficamos com a dinâmica do que Maria foi até o sepulcro vazio. Maria foi até o sepulcro vazio e quando chegou lá viu a pedra removida e ela viu que tinha perdido alguma coisa. Você já perdeu alguma coisa que ficou triste? Geralmente a gente perde alguma coisa e só fica satisfeito quando encontra, principalmente quando é algo de valor. Maria tinha perdido o filho dela. E então nós fizemos o que com essas crianças? Fizemos um labirinto onde Maria tinha que levar as boas novas para os parentes, a comunidade, pois ela tinha visto Cristo. Jesus chamou ela e disse: Maria, Maria. Aí quando Jesus chamou Maria, ela abriu-se os olhos e identificou. É assim que Jesus, ele nos conhece, ele nos chama pelo nome. E ensine às crianças que Jesus chama eles pelo nome, como foi o caso de Samuel, tá, tia? E também nós ministramos para ele que o sepulcro está vazio. E confeccionamos uma caixa, deixa eu pegar aqui a caixa, que eu lhe ensinei. Pegasse uma caixa de sapato e imprimisse uma imagem de um sepulcro vazio. E dentro você ia explicar sobre o plano da salvação. Eu já expliquei aqui para você que primeiro veio o pecado, depois nós ficamos branco como a neve, porque
Ele foi para a cruz para nos salvar. Em seguida, nós ficamos vermelho como sangue carmesim, porque nós fomos lavados com o sangue de Cristo. E depois vamos andar em ruas de ouro para ter um crescimento espiritual. Você pode estar aí pegando uma caixa de papel, uma caixa de sapato, ou até uma caixa menor, e imprimir uma imagem semelhante a essa. Você pode até recortar aqui e fazer um sepulcro. Uma ideia, você pode recortar aqui e colocar dentro o celular com a lanterna. Então, quando você abrir, vai reinar a luz. A luz reina sobre as trevas. Tá, tia? Também para as crianças de 6 e 7 anos de idade, nós ficamos com essa caixa também, que é de papelão. Alguém que deu amor, alguém que Deus amou. E quando abre, quem é? Você. Porque aqui nós temos um espelho e cada criança foi chamada para ver que Deus morreu na cruz e ressuscitou por nós. Então, você pode estar fazendo essa caixa aí, super bacana. Também uma caixa de sapato e você pode colocar o espelho aqui dentro e dessa forma você ministrar para as crianças. No dia 19/4, nós ficamos com a verdade que liberta. O tema principal está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, às vezes nós estamos cegos. Foram ministradas várias dinâmicas nessa aula, inclusive uma das tias deu a ideia de colocar um óculos escuro, vários óculos escuros, óculos com graus alterados, óculos sem grau, óculos só com armação, a fenda nos olhos, para mostrar que quando nós não conhecemos Jesus, nós somos cegos, muito cegos, e que os óculos, às vezes, que a gente procura outras religiões, que não nos dá a certeza de enxergar que Deus é o Deus verdadeiro que nos liberta. Então, essa dinâmica, nós também introduzimos com ele. A pregação foi que Jesus dividiu o lanche. Quando, ao partir o pão, e que Jesus dividiu o lanche ali com os discípulos, eles viram que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam ali, mas estava próximo da partida de Jesus. Mas antes dele partir, ele dividiu o lanche. E essa hora nós ensinamos às crianças que é importante dividir. Então foi levado suco de uva para a sala e o pão e foi dividido ali. Quem levou o seu lanche dividiu também. E dessa forma, nós trabalhamos com as crianças de 8 a 12 anos de idade, quando Maria levou as boas novas, que eu já falei, e também o processo da largata, que passa pelo casulo e se torna a borboleta. Esse processo é bem semelhante ao que Jesus passou por aqui. Essa dinâmica foram para as crianças de 3 a 5 anos de idade, onde Jesus veio aqui está a largata. Jesus passou por aqui, como a largata passeou, ficou no silêncio, no sepulcro, até que ele saiu e voou livre. Ele ficou assim lindo como a borboleta, né? Nosso Jesus, quando ele libertou as luzes, a luz, o Pai das luzes veio à tona, né? Nós não precisamos andar no escuro. E você precisa, nessa ministração, desligar a luz da sala para mostrar o quanto é ruim ficar no escuro. A gente não enxerga, a gente não sabe para onde é que vai, se fica sentado, se anda, se andar tropeça, cai. Então você explica às crianças que ele é o Pai das luzes, onde traz a clareza tudo que está em oculto, tudo que está escondido. E para essa dinâmica também, nós ficamos com as placas. Vamos explicar às crianças as placas. Não precisa brigar com o coelho, não precisa brigar com os símbolos, né?
mas você precisa explicar, esclarecer. O esclarecimento tira toda dúvida. Então, nós confeccionamos umas plaquinhas. Atenção, não fui eu que morreu na cruz. Eu quem? O coelho não morreu na cruz. E aí a gente começou a explicar. As crianças, atenção, não foi eu. E isso foi gerando expectativa. E aí eles perguntavam, quem, tia? Quem? Não foi eu quem? Não sou o coelho da Páscoa. Então a gente começou a explicar que o coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Foi uma criação do comércio para que introduzisse ali vendas para o mercado. E em seguida nós explicamos que o coelho não põe ovo e inclusive o coelho não morreu na cruz no lugar de Jesus para nos salvar. E aí a gente começa a explicar à criança desde bebê a clareza da verdade. Por isso que esse tema foi o quê? Deixa eu ver aqui. A verdade que liberta. Porque quando chega a verdade, e aí a gente diz, não sabia, porque não tinha conhecimento. Então, quando a criança é introduzida de forma lúdica, como eu ensinei agora, através das placas, não precisa proibir. Está proibido de falar em coelho, está proibido de falar em ovo. Não precisa proibir, mas você precisa esclarecer que o coelho é apenas um animal que Noé colocou na arca, né? Para salvar também do dilúvio. Porém, ele não morreu no nosso lugar e porém ele também não põe ovo, tá? E essas crianças, elas já vão crescendo com a verdade. Logo, no dia 21, deixa eu ver aqui se dá para ver. No dia 21/4, o tema principal foi João 15:12. Ame uns aos outros. E para isso, nós também, mais uma vez, reforçamos que na sexta-feira foi o amor genuíno que Jesus se entregou totalmente na cruz. No sábado foi o tempo do silêncio. Todo mundo não sabia o que ia acontecer. Gerou uma expectativa. E no domingo, a grande surpresa. Jesus ressuscitou, veio a liberdade. E você, criança, é livre, mas não estrague a sua liberdade fazendo coisas que desagradam o papai, ou a mamãe, ou a professora da escola, tá? É dessa forma que você pode ministrar para as crianças. Com as crianças de 8 a 12 anos de idade, foi introduzida uma dinâmica onde uma das mãos for amarrada e eles ficaram com uma mão livre. E tinha que ajudar, auxiliar o colega a desembrulhar um bombom e colocar na boca do colega. E alguns conseguiram. Essa dinâmica eu fiz, estava em sala de aula, foi muito difícil, alguns conseguiram, outros terminou o tempo e não conseguiram. Foi aí que eu expliquei para eles que nós não fazemos nada sozinho, precisamos um do outro. Como Jesus precisou de 12 para que o ministério dele fosse expandido, crescesse. E nós precisamos um do outro, principalmente quando estamos em comunidade como a sala do Ministério Infantil. E no dia 26/4, o tema foi Jesus é o Cordeiro. E aqui nós trabalhamos com ele, o Jesus que se transformou em um cordeiro. Porém, também na aula anterior, nós ficamos ministrando sobre a verdadeira Páscoa, sobre as placas e também sobre o Cordeiro no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o Cordeiro foi Jesus. Essa luva também está lá no meu canal, nos comentários. O link está lá, você entre lá e baixe aí para você imprimir e fazer no seu ministério infantil. Então você vai explicar que a verdadeira Páscoa é essa. Depois que você esclareceu sobre as plaquinhas, sobre o coelho, sobre o ovo, sobre o chocolate, você explica que o chocolate é bom, mas tem uma coisa muito melhor do que o chocolate na Páscoa: Jesus Cristo, né? E aqui você tem a salvação, né? Salvação que nós vamos andar, em ruas de ouro, tá bom?
Aqui, como eu já lhe expliquei, é um prendedor de roupa, e você vai começar a explicar a aula, tá ao contrário. Vai explicar a aula e vai começar a ensinar, começando pelo coração preto, que nós pecamos, erramos, perdemos a amizade de Jesus, perdemos a amizade do Pai, o nosso Criador, e então, para que esse perdão acontecesse, ele enviou o Cordeiro, tá? E depois do Cordeiro, nós ficamos o quê? Branco como a neve, porque ele enviou o Cordeiro, que foi o filho dele, o único filho, e em seguida nós ficamos o quê? Vermelho como sangue escarlate, porque foi por amor. Deixa eu segurar aqui. Foi por amor que ele foi na cruz para o nosso lugar. Já pensou, hein? Se nós fôssemos pegar aquela cruz e logo em seguida nós vamos andar em ruas de ouro, porque nossa vida espiritual vai crescer. Então é muito bacana essa luva, porque aí você explica sobre a verdadeira Páscoa. E também nós construímos, na penúltima aula, a coroa, onde eles colocaram essa coroa também assim. Olha aqui, Jesus é o Cordeiro. Recorta aqui e você mede na cabeça da criança. E a criança precisa colocar papel crepom amassadinho aqui para simbolizar a lã, tá? E se não tiver papel crepom, você pode colocar algodão. Se não tiver algodão, você pode colocar até folha mesmo, a própria folha de ofício amassada aqui, e deixar a criança colorir o rostinho e deixar a criança ir para casa com a coroa, para ela entender que nós também ganhamos coroa, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E também as crianças de 3 a 5 anos, nós ficamos com esse coração e mostramos que elas, mesmo sendo pequenininha, precisa abrir o coração, porque o nosso Deus quer também que as crianças tenham o coração voltado para Ele, tá? E dando continuidade nessa aula de número 26, nós ministramos sobre as duas Páscoas. Tem criança que não tem conhecimento da outra Páscoa, da Páscoa do Antigo Testamento. E nós começamos a ensinar a elas que há duas Páscoas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que eu deixo lá também a referência bíblica. Para isso, nós introduzimos todos os elementos das duas Páscoas. Do Antigo Testamento, o cordeiro imolado, que era um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem defeito, sem mancha e perfeito para ser sacrificado. E o sangue daquele cordeiro era aspergido nas portas das casas. E no Novo Testamento, o cordeiro foi Jesus. No Antigo Testamento, eles precisavam de ervas amargas para introduzir junto com o cordeiro. Então, todo esse passo a passo, eu deixo lá nos comentários do vídeo também, sobre como você vai dar essa aula sobre as duas Páscoas, tá? E é interessante que aqui é o bingo da Páscoa, onde você vai colocar aqui, ó, e você vai ministrar para as crianças, e você vai entregar uma cartelinha dessa, do mesmo jeito, para cada criança. E você vai chamando cada imagem e você vai explicando. Aqui era um candelabro, uma forma de lâmpada que eles usavam para colocar azeite. Para que era azeite? Para ligar lamparina, porque naquela época não tinha energia, né? Então você vai, desenha a lamparina aí, você vai colocando aqui, tá? E assim sucessivamente. Tem todos os elementos. Por fim, ele vive, porque ele não está mais no meio de nós. Se no Novo Testamento tem igreja, tinha já igreja, mas no Antigo Testamento tem a igreja era feita de tendas que Moisés mandou construir, também era feita a igreja na casa deles, como foi de Atlas e Priscila. A igreja começou assim, nas residências, nas casas. A cruz que está vazia, mas a luz brilha entre nós.
O cálice que representa o sangue de Cristo. O túmulo que está vazio, ele não está mais aqui, porque ele está vivo. O Cordeiro do Antigo Testamento, que no Novo Testamento o Cordeiro foi o nosso Cristo. Do Antigo Testamento era o pão, porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz, né? E agora no Novo Testamento eles têm uma coroa de glória. Nós também estamos esperando nossa coroa de glória, né? E na transição do Antigo para o Novo Testamento teve a coroa de espinho, para que o nosso coração estivesse limpo e vermelho como o coração de Jesus, porque ele nos lavou com o sangue carmesim, né? E as famílias que sempre precisou de Jesus, tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como hoje, até a volta de Cristo. Esse foi o Cordeiro imolado que foi na cruz em nosso lugar. Ele teve que morrer, subir, nos deixou o Consolador, e aqui representa as ervas, tá bom? Minhas tias. E por último, ele nos deixou a palavra dele, que nos é o consolo, a saída e a resposta para todas as horas e para todos os momentos. É a bússola que nós precisamos para viver aqui. Então, essa foi a nossa aula revisão e eu espero que você goste e aplique. Chegou a hora de você praticar. Deus abençoe, que o Espírito Santo te use nesta aula. Tchau, tchau. Agora vamos para o mês de maio, mês rico, cheio de festividade e criatividade. Tchau, tchau.